né? Mas aí, respondendo a tua pergunta ali, complementando a visão do Marcão, né? Processo de demissão, tá? Então, o Marcão tá certíssimo, quem demite não é RH, quem demite é o dono da vaga, então o head daquela área. E aí eu tenho uma regra, cara, que contar uma história rapidinha pra vocês, como que eu aprendi essa regra, né? Na época de EasyTaxi, lá, 2012, a gente recebeu nossa rodada de funding. Surgimos em 2011, 2012 a gente recebeu um caminhão de dinheiro pra época. Series A na época era R$500 mil, né? Que é a primeira rodada de capital institucional. A gente recebeu 10 milhões. Então, 20 vezes mais do que a média do Series A's. Tipo assim, a gente saiu em New York Times, BBC, porque ele falou, cara, quem tá recebendo 10 milhões de reais? O dólar era 2 e pouco na época, né? Então era dinheiro pra caramba pra um Series A. Época boa. Eita, época boa, né, velho? Você até me desconcentrou agora, Thales. E aí, quando veio aquele negócio ali, eu tive que crescer muito rápido, Marcão. Então a gente tava... Eu me lembro que na época a gente abria um país a cada 2 semanas, assim. Era muito rápido o crescimento. Nossa. Então a gente tinha uma época da nossa vida, por quase 2 anos ali, que a gente contratou 50 pessoas por semana. Por semana? Por semana. Então, Suei como que você frio faz até. isso sem processo, né? Então, foi aí que a gente foi aprender lá na Google. Como é que a Google faz trem, né? Como é que esses caras fazem esse trem? A gente implementou um processo pra descentralizar isso, pra não ficar na mão de poucos, que senão não anda, né? A gente precisa de dar vazão. Essas empresas que crescem exponencialmente, a característica delas é Tem que elas têm um sistema. processo descentralizado. Através de sistematização, né? Se não tiver, não cresce. Não tem como, né? Então, esse é o ponto 1. E aí, o que a gente aprendeu ali também? No momento que eu tenho que demitir essas pessoas, né? Que eu tô crescendo super rápido, eu preciso ter algumas pessoas que estão mais próximas pra saber se essa pessoa tem que ser demitida mesmo ou realocada. Porque eu tô precisando de gente. Tô contratando 50 por semana, eu vou demitir, de repente dá pra realocar. E geralmente dá pra realocar. Se você fez um processo de hiring bem feito, processo de onboard bem feito, às vezes a pessoa não tá se dando com algum projeto que tá dando pra ela, ou com a pessoa, porque ela tá sendo liberada, e liderada. E às vezes o problema não é nem da pessoa, não. É só não bater, o gênio não O bateu. problema, às vezes, é que a gente botou um peixe pra subir a árvore e um macaco pra nadar, né? É isso, cara. Vocês já fizeram bastante isso aqui no Grupo Primo, né? Bastante eu não sei. Realocação, você diz? Algumas. Só acho que tem que ter uma regra de ser no máximo 1 ou 2 realocações, né? A gente tem não, muito... não dá pra Senão a ser o cara pessoa ficar fica pulando passeando, de né, galho em velho? galho. Senão o pessoal, o cara vai, isso aqui não é o que eu amo. Mas sabe qual é o ponto? Não- É que geralmente não passa de uma, né? Porque aí a pessoa mesmo sai. O fato aqui é o seguinte, Marcão. A conta que eu aprendi, né, quando a gente tava nesse negócio ali, foi porque eu tava contratando nessa época muito developer, porque eu precisava, cara, fazer adaptações de sistema pro mundo inteiro. Sei lá, na Ásia, por exemplo, né? Quando a gente tava colocando esse táxi lá, o sistema inteiro foi criado em cima de Google Maps. Só que na Ásia o pessoal não usa Google, eles usam um negócio chamado Naver. Não tem nada a ver com Google. Então eu tive que fazer essas adaptações, precisava de gente pra cacete. E aí chegou um momento que começou a embarrigar. Eu falei, cara, eu tô colocando 10 pessoas a mais no time aqui, minha produtividade não tá mudando, o que tá acontecendo? E aí me apresentaram, né, um paper de um professor de Harvard, que eu não tô lembrando a porra do nome do professor aqui, mas eu lembro da fórmula. E aí nesse paper, ele na verdade, ele era um professor que ensina alguma coisa de psicologia da gestão, uma parada assim. E ele pesquisou ali o que são times eficientes. Ele viu que tinha uma conta, que todas as vezes que eu formo um grupo de pessoas para trabalhar em conjunto, eu tô formando um organismo vivo, e organismos vivos, né, são complexos por natureza. Hayek, inclusive, falava sobre isso, porque que a gente não consegue controlar mercados, né, que são organismos extremamente complexos, então eu não consigo prever, tampouco controlá-los. Exato. A mesma coisa vale para time. Então, digamos que eu tenho um time ali de 6 pessoas, ele criou uma fórmula para isso, ele falou, N é igual o tamanho do grupo, né? Se você multiplica N vezes N menos 1 divide por 2... ele te dá o número de links, né, de avenidas de comunicação que existem entre o Pro time. pessoal de humanos, acho que é legal botar na tela aqui, viu? Bota aí, N vezes abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses dividido por 2. A gente não vai entender mesmo colocando, então deixa Eu quieto. garanto que vai, você vai ver. Só parece, Tô zoando, parece tô chique, zoando. mas é boa. Tô usando. E aí, quando a gente faz isso, ou seja, se N é 6, né, se a gente multiplicar... Eu sei porque eu já conheço essa conta de cabeça, tô fazendo aqui não, tá? Se é 6 o grupo, quer dizer que tem 15 links e avenidas de comunicação. As vias de acesso. São as vias de acesso. Quanto maior é o grupo, maior a complexidade. Essa é uma realidade pra tudo na vida, né? Quanto maior o número de pessoas com quem eu tenho que me relacionar, maior é Sim. a complexidade dessa relação. Então, o que esse professor descobriu? Que até 6 pessoas é o ideal pra você atingir o máximo de performance naquele grupo de pessoas. Daí que nasce o conceito de squads, por exemplo. Eu ter grupos Da multifuncionais de pizza trabalho lá, né? de até Não? 6 pessoas. O Jeff Bezos, ele tinha A regra o das time duas das pizzas. 2 pizzas, exatamente. Que é isso, 6 pessoas, né? Depende do cara Das que você botou lá, né? pessoas. Às vezes um só come uma pizza inteira, Se tiver né? na reunião, vai dar ruim, porque 2 pizzas pra 6 pessoas... Mas é exatamente Mas sabe por que isso. ele fala isso? É porque é o seguinte, que senão aumenta muito a complexidade. Então, um exemplo, é uma forma de crescimento exponencial, né? N vezes N. Então, se eu coloco 4 pessoas a mais no time, que é super normal. Cara, tão cheio de gente aqui, maluco. Contrata essas 2 pessoas aqui, depois a gente vê o que a gente faz e tal. Isso é super normal em companhia de alto crescimento, tá? 4 pessoas a mais, eu vou pra 10 pessoas.
Só que eu não cresci linearmente, exponencialmente, ou seja, eu vou pra 45 links de avenidas de comunicação. Aí já é humanamente impossível de gerenciar isso bem, essas avenidas de comunicação. E acaba tendo um monte de problema de performance, problema de comunicação, problema de alinhamento. Aí o empreendedor fica o dia todo recebendo pessoas também. Se ele tem link com 40 pessoas, Ele fica como é que vai apagando trabalhar? fogo ao invés de construir. Não, e quando tem entendeu? muito trabalho, a solução que as equipes sempre querem é o quê? Contrata mais. é o a pessoal solução. acha que é só isso. Aumenta o OPEX que resolve, não é. Exatamente, traz mais gente, traz mais gente, E por traz que eu mais tô gente. contando essa história aqui, tá? Porque o trabalho de gerenciar essas pessoas, às vezes eu tô demitindo uma pessoa, porque eu tô falando ela não tá performando, mas ela não tá performando porque ela não tá sendo usada da forma como ela deveria. Seres humanos são pessoas complexas, nós somos complexos, né? Então cada pessoa performa de um jeito. Se eu tenho um time menor ali, gerenciado por uma pessoa que seja capaz, ela consegue alocar melhor isso. Então eu consigo definir se de fato eu tô fazendo algo errado ou se eu poderia melhorar. Se eu tiver que demitir essa pessoa, na verdade, porque ela realmente não funciona com a companhia, ela realmente não teve um alinhamento de valores como a gente achou que teria, a verdade é que eu estou fazendo um favor pra ela. Então a dica que eu dou pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo agora é: não postergue essa demissão porque a pessoa é, sei lá, cara, teu familiar, né, é seu namorado. Não postergue, porque na verdade você tá fazendo um desfavor pra essa pessoa. Por quê? Vamos lá. Digamos que eu gosto muito do Marcão e o Marcão me deu a oportunidade de contratá-lo pra trabalhar em um universo paralelo, né? Aí o Marcão foi e trabalhou comigo. Eu gosto muito do Marcão, ele não tá performando. Mas eu falo, mas eu gosto muito do Marcão, cara. O Marcão é um cara foda, eu quero deixar ele trabalhando. E eu deixo o Marcão por mais 3, 4 anos comigo. Daqui a 3, 4 anos o Marcão cansa de mim, porque ele fala, não tô crescendo na empresa, vambora. Aí o Marcão vai lá 5 anos, 4 anos de experiência em gestão de vendas ali, trabalhei nas empresas e tal. Aí ele entra numa empresa foda, porque ele trabalhou numa empresa legal, ele tem muito tempo de experiência, ele entra numa empresa foda, ele não fica 3 meses. O cara fala, velho, que 5 anos de experiência você tem, velho? Você não serve pra essa função. Então, quando você mantém uma pessoa por pena, você tá fazendo um desfavor pra vida dela. A melhor coisa que você pode fazer é explicar o porquê que ela não deu certo e tentar criar um caminho pra que ela ou mude de área ou melhore tecnicamente pra que ela consiga performar na próxima chance dela, melhor essa função. Ser honesto com a pessoa, no Perfeito. caso, né? Transparente, cara. O Ray Dalio fala disso, né? De Radical Transparency ali no livro Principles. Isso é um dos principais valores que as organizações têm muito medo de implantar, porque de fato, transparência radical, né? Cria um monte de problemas, mas ela acaba prevenindo muitos outros, de modo que você gaste mais tempo construindo do que apagando fogo, entendeu? Sobre isso das vias de acesso, eu lembro até que você bateu um papo com o Thiago sobre isso, ele falou Sim. com a gente depois. Falei. E quando ele trouxe esse conceito, eu não conhecia com esse nome, eu falei, pô, o exército faz isso. Porque você, como tenente, você vai ter 3 sargentos com quem você fala, mais um auxiliar, então são 4 pessoas. Aí esses sargentos vão ter 2, 3 cabos, cada cabo vai ter 3 soldados. É isso. Então é uma estrutura onde, se o tenente tivesse que fazer tudo sozinho, ele daria com 30 pessoas ao mesmo tempo. Aí a vida do cara passa a ser receber as pessoas, ele não faz mais nada. É E isso. ele não tem tempo de cuidar da parte estratégica do negócio. É isso.